Olá pessoal, meu nome é Samuelton, sou professor de vocês e estamos aqui na segunda aula do curso de desenvolvimento web. Nessa aula a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver em HTML e CSS e já vamos ver as tags aí correspondentes a essas duas linguagens. Bem, primeiramente eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas que vocês podem baixar para estarem utilizando aí para o desenvolvimento de HTML ou outras linguagens de programação. Temos o Adobe Dreamweaver, né, que é um programa aí do Adobe que pode ser utilizado aí para o desenvolvimento de HTML e CSS ou para outras linguagens de programação orientada a objetos, por exemplo. O WebStorm, que é um ótimo programa aí para desenvolver desenvolver aí para a web, né, assim como para outras linguagens também. A IDE NetBeans e o Eclipse, ok? Porém, essas IDEs podem ser uma opção, mas também elas são um pouquinho pesadas, né? Elas exigem um pouquinho aí do computador. Então, vocês podem utilizar um programa mais simples como o Notepad++ ou o bloco de notas do Windows aí, ou então o Sublime Text, ok? Especificamente nessa aula a gente vai trabalhar aqui com o Sublime Text, que eu já estou mais adaptado a ele, mas caso vocês queiram trabalhar aí com o bloco de notas ou o Notepad++, só é acessar aí, procurar no navegador aí Notepad++, que já aparece o site direto para baixar esse programa. O bloco de notas já está incluso no Windows. Bem, vou mostrar aqui como é que vocês vão baixar o Sublime Text. Então vocês vão clicar nesse link aí do slide. Depois vou disponibilizar esse material para vocês também. E vocês vão acessar diretamente na página aí do Sublime, né? Deixa-me acessar aqui para mostrar. Né? Vocês têm as opções aqui de baixar para o seu computador aí na versão 32 bits ou 64 bits, portável ou então instalável, né? Nesse caso aqui, ó, 32 bits para você instalar, ou então portável, que ele já vem com todos os arquivos já em um download único, você não precisa instalar, apenas executar esse programa, ok? Nesse caso eu já instalei aqui no meu computador, vocês façam o download aí e instalem, que é bastante simples. Bem, especificamente agora a gente vai ver algumas tags básicas do HTML e CSS e a junção dessas duas linguagens aí para a gente começar a trabalhar. Falando especificamente aqui sobre as tags HTML, temos aí as tags básicas, que é começando aí do doctype até o /HTML. Então lembre-se, toda vez que vocês abrirem uma tag, vocês têm que fechar. Então se eu abrir no início aqui entre maior que e menor que HTML, eu tenho que fechar lá embaixo, incluindo aí a opção da barra, ok? As tags principais são o doctype, o HTML, o header e o body, ok? Como está mostrando aí nos exemplos. Vamos saber o funcionamento de todas elas posteriormente. Bem, temos aí especificamente dizendo toda a funcionalidade e o que essa tag tem de importante. O doctype aí ele vai identificar para o navegador qual é o tipo de versão que você está utilizando do HTML, ok? Então é sempre bom inserir ele aí. O HTML, temos o header aqui, que é onde você vai colocar o título, aqui dentro do title, aqui dessa tag title, você vai colocar o título do documento, ok? O título aí da sua página. Dentro do header também você pode inserir links para chamar CSS externo, ou também chamar fontes, né? Referência de fontes aí através do Google Fontes, por exemplo, scripts aí, né? Usando as bibliotecas JavaScript ou jQuery, assim por diante. Ou vocês podem fazer também a formatação CSS dentro do Ready, né? O body vocês vão trabalhar com todo o conteúdo, então é o corpo da página. Vocês vão inserir todo o conteúdo que vocês querem mostrar aí e querem estruturar, vocês vão inserir dentro do body, assim dentro de outra tag também, ok? Então temos aqui, especificamente o HTML5, ele veio aí trazendo essa questão da semântica, né, ou significado. Ou seja, anteriormente do HTML4 mais ou menos ou inferior, não tinha-se tanto essa questão da semântica. O que
é esse significado aí semântico que o HTML traz. Anteriormente, nas versões anteriores ao HTML5, utilizavam-se apenas a tag div para criar todos os blocos aí da página, né? Como está mostrando aqui no exemplo, aqui ó, ambiguous structures. Todas as áreas da página eram criadas em divs, ou seja, elas não tinham um nome específico, uma tag específica para essa área. Então a semântica veio com as novas tags do HTML5, que é a header, article, figure, footer, aside, dentre outras. Então essas tags vieram com um significado aí para você identificar em que área você vai utilizar ela da página. Como por exemplo aqui o header é utilizado para o cabeçalho, article pode ser utilizado aí para o corpo da página ou para trabalhar com títulos, figure pode ser utilizado aí para manipulação de imagens, né? E footer, que é o rodapé da página. Ok? Esse é o HTML semântico. Temos aqui algum outro exemplo aqui utilizando-se, mostrando mais tags aqui do HTML na parte semântica. É a tag nave aqui, que é onde você vai trabalhar com menus, ok? Head, que faz parte do cabeçalho, a side faz parte do corpo aqui, uma section, que é uma seção aqui. Então dentro da seção foi aberto um novo header, um cabeçalho para essa seção, assim como uma parte do corpo e a parte do rodapé da seção, né? Assim como lá embaixo também tem o rodapé da página em geral. Temos aí alguns exemplos das tags HTML, né, como para você trabalhar com títulos e parágrafos. Então sempre que você for inserir um título principal aí no seu documento, você vai inserir dentro de uma tag como essa, de H1 até H6, seguindo a hierarquia. Aí H1 é o maior título, né? Aí chegando aí em H6 é o menor título, né? Ele vai fazer exatamente isso que está mostrando no slide, referente ao tamanho dessas letras, né, que forem digitadas entre essas tags. Caso seja um parágrafo, você vai abrir a tag P aí, fechar a tag P lá no final do parágrafo, para ele identificar que você está trabalhando com parágrafo e posteriormente facilitar a sua manipulação diante da formatação. Temos aqui algumas outras tags de efeitos que eu adicionei, que é para efeitos básicos de negrito, itálico, sublinhado, quebra de páginas, né? Lembrando que no HTML tem algumas páginas que podem ter algumas tags, né, que podem ter aí fechamento, outras não necessariamente precisa ter, como aqui a quebra de página e a linha horizontal. Ela é uma tag única, não precisa fazer como os outros aqui, ó, abrir e fechar. Você só precisa colocar ela uma vez e você pode colocar a barra aqui ou não, é opcional, mas o interessante é que coloque a barra por questões de organização. Esses dois links vão ficar para auxiliar vocês aí para acessarem mais sobre essas tags HTML e vocês conseguirem estudar em casa e conseguindo ver outros elementos do HTML. Agora eu vou sair aqui um pouco do slide e vou mostrar aqui um exemplo para vocês prático. Eu já desenvolvi aqui já coloquei aqui a estrutura básica do HTML e coloquei aqui alguns exemplos de títulos e de parágrafo. Só explicando aqui alguns conceitos. Quando você instalar aí o Sublime Text, para facilitar para vocês, vocês vão vir aqui, ó, View, Syntax, e vão marcar a opção HTML, ok? Depois que você marcar, você salva isso aí na área de trabalho ou na sua pasta aí, e depois de salvo vai facilitar para vocês, porque quando você vem aqui e digita aqui o HTML, ele já vai jogar a estrutura pronta para você, então você não vai ter que digitar todo aquele conteúdo. Mas quem for iniciante aí, o interessante é que faça tag por tag para ir se adaptando. No meu caso aqui eu já coloquei o doctype para ele identificar aqui qual é a versão especificamente do HTML. Coloquei aqui também esse lang-ptbr, que significa que está trabalhando com o nosso idioma local, né? Coloquei aqui o título dentro da tag title e abri uma meta aqui. O que é essa meta, né? Essa meta UTF-8 significa aí que identifica para o navegador que você está trabalhando com a codificação do nosso idioma, né? Por exemplo, se não colocar essa meta, o que vai acontecer? Quando você estiver trabalhando aí com essas palavras com acentuação, né? Olha lá, o agudo aqui, C cedilha, assim por diante. Quando você salva isso aqui, que atualizar na página, ele vai mostrar um errozinho, né? Um pequeno caractere incomum. Então, para evitar isso, você tem que colocar aí a meta e assim também como a identificação aqui da linguagem, ok?
No meu caso aqui, eu já coloquei aqui, ó, os títulos e coloquei o parágrafo. Então, atualizando o navegador, fica dessa maneira aqui, ó, título 1 até o título 6, ok? Lembrando que esse tamanho você pode regular tanto no HTML aí, interno, quanto usando o CSS externo. Tem um parágrafo já pronto. E vamos partir para algumas tags aí do CSS para a gente mostrar um exemplo ainda nessa página que está em execução. Bem, a tag CSS ela funciona da seguinte maneira: temos o seletor, as chaves, propriedades, valor e declaração. O seletor é o que? A identificação do código HTML, ou seja, se eu quero formatar aqui uma tag P, né, que é o do parágrafo aí, eu vou colocar lá no CSS o seletor, que nesse caso aqui é o P, e entre chaves eu vou colocar a formatação CSS, onde ele vai jogar essa formatação lá em todos os parágrafos, ok? Todas as tags P aí do HTML global vão ficar com essa cor vermelha nesse caso aqui, ok? Temos aí a utilização do ID ou do class para facilitar a vida de vocês. Ou seja, o que é a propriedade ID do CSS? Ela é utilizada somente para formatar blocos individuais, ou seja, se você tem duas div, por exemplo, e você quer uma formatação específica para a div 1 e quer uma formatação específica para a div 2, então você pode trabalhar aí com dois IDs, ok? Isso é uma opção. O seletor class é para você trabalhar com uma formatação só específica para mais de um elemento, ou seja, se você tem, repetindo o mesmo exemplo, você tem duas divs, você quer a mesma formatação para essas duas divs aí, em geral, você pode colocar uma especificação class nas duas divs aí e chamar essa classe lá para o CSS e fazer a formatação que vai sair nas duas divs ao mesmo tempo, ok? Temos aqui um exemplo, né? Olha lá, temos no HTML aqui o nome do identificador, você pode colocar qualquer nome aqui no ID, né? E lá no CSS você vai utilizar aqui o sharp, o cerquilha aí, o hashtag, mais conhecido o nome desse caractere. Você vai chamar lá no CSS utilizando primeiro o sharp aqui e o nome identificado que você colocou na tag HTML, ok? E vai fazer a formatação. No caso do class, você vai utilizar aqui, ó, em vez de colocar ID, você vai colocar class e colocar o nome dessa classe aqui. Lá no CSS, em vez de colocar sharp como ID, você vai colocar um ponto, né? Coloca ponto e o nome atribuído da classe que é atribuída a essa tag HTML, ok? Temos outras formatações aqui como font family, font size, color, para inserção de backgrounds, text align, alinhamento, margens, dentre outras. Posteriormente eu vou deixar aqui um link para disponibilizando isso aí para vocês. Vou mostrar um exemplo aqui referente à formatação utilizando aí o ID e utilizando o class. Utilizando aqui um CSS interno, eu vou colocar uma formatação para todos os P's. Então se eu vim aqui digital color, colocar aqui o red. Pronto. Quando eu salvar isso aqui, automaticamente todos os P's, os parágrafos vão estar numa cor vermelha, ok? Vamos imaginar aqui que a gente tem dois parágrafos. Olha lá, temos dois parágrafos aqui. Ou seja, se eu quero apenas a formatação vermelha para esse parágrafo, eu tenho que identificar ele com um ID. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, sharp 1 e vou colocar o color red, beleza? Nesse caso aqui, quando eu fizer isso, vou alterar aqui e colocar blue. Olha lá, todos os P's vão ser a cor azul. Nesse caso, somente esse único P aqui do parágrafo vai ter uma cor vermelha. Atualizando aqui o navegador, olha lá, azul e vermelho, beleza? No caso, se eu quiser aí uma formatação única para os dois ao mesmo tempo, eu vou utilizar em vez do ID, vou utilizar uma class. Olha lá, class, colocar o nome de 1 também. Então, em vez do sharp aqui, vou utilizar um ponto. Eu vou colocar aqui font size 20 pixels, por exemplo. Olha lá. Então, os dois já ficam aqui com a mesma formatação que eu estou utilizando o class, ok? Voltando aqui para o slide. Além dessas propriedades aqui, vocês podem também trabalhar com o CSS interno ou externo.
ok? O que é o CSS interno? Interno é quando você coloca a formatação do CSS dentro do RAID, dentro do header aqui do HTML, ok? Então você vai abrir uma tag style e vai jogar essa formatação CSS aqui também dentro do HTML, sem abrir uma nova guia aí, ok? Não é aconselhável você fazer dessa maneira, sendo que é bem melhor você utilizar aí um CSS externo, ok? O externo é quando você cria uma nova guia, um documento único aí CSS, e você vai chamar esse documento, né, para vincular o CSS com HTML através de um link. Então temos aqui, ó, link rel style sheet. Aí você aqui no href você vai colocar a referência, né, estilo.css, e ele vai chamar essa formatação para dentro do documento HTML, ok? Especificamente temos aqui alguns links que vão auxiliar vocês aí dentro das tags HTML, HTML, CSS, aqueles links anteriores são DH. Esses links de agora são somente tag CSS, ok? Vou mostrar aqui outro exemplo correspondente ao link externo e externo do CSS. Aqui eu estou trabalhando com um link interno, então olha lá, eu vou abrir um style aqui e vou colocar toda a formatação CSS aqui dentro do código HTML, ok? Porém, se eu quiser trabalhar com um link externo, eu coloquei aqui, ó, já criei um novo arquivo, né? E eu posso vir aqui, ó, view syntax e marcar que ele é CSS e salvar esse arquivo, beleza? Coloquei aqui uma identificação UTF-8 por padrão e ele está referenciando. Se eu vim aqui colocar H1, ó lá, vai ter aqui uma margem 10 pixels e colocar aqui, pronto. Vamos ver aqui o que acontece. Ó, ele colocou aqui uma formatação específica, somente para quem for H1, beleza? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir às aulas aqui. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo aí através do chat do Edmodo, ou então através do meu e-mail, samueltonkelvin02@gmail.com, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau.